Pensando Espiritualmente, de John Owen. Capítulo 3. Nesta altura deve estar claro que precisamos de algum meio pelo qual podemos nos testar para ver se pensamos de forma espiritual ou não. Temos que nos certificar de que os nossos testes são confiáveis. Permitam-me lhes mostrar 3 testes que não são confiáveis. Por exemplo, os que gostam de ouvir boa pregação não têm necessariamente mentalidade espiritual. No tempo de Cristo, havia muitos que gostavam da sua pregação. Todavia, quando Jesus contou a parábola do semeador, tão logo acabou a pregação, eles esqueceram o que tinham ouvido. Eram como o terreno pedregoso, como o terreno cheio de espinhos e cardos, e como o terreno pisado sem profundidade nenhuma. Mateus 13, verso 18 ao 22. Por outro lado, não negamos que é por ouvirem boa pregação que os crentes recebem maior ajuda para terem mentalidade espiritual. Contudo, diversamente daqueles que são temporariamente influenciados pela pregação, os crentes se beneficiam dela de 3 importantes maneiras. Sua fé em Deus, não meramente o seu conhecimento dele, é incentivada, suas necessidades espirituais são satisfeitas e seu entendimento espiritual aumenta. Considerando outro exemplo, as pessoas capazes de orar fluentemente não têm necessariamente mentalidade espiritual. Algumas pessoas têm dons que as habilitam a falar bem, entretanto, esses dons não provam que elas são espirituais. Os dons naturais produzem crentes mais úteis no serviço de Cristo, mas o que tem que ser verificado é se, junto com o dom, estão igualmente presentes a humildade, a reverência a Deus e o amor. Mero ardor ou veemência na oração não é prova de que a oração provém de mentalidade espiritual. O ardor pode existir porque queremos muito uma coisa, ou porque estamos grandemente preocupados com alguma coisa, ou porque temos habilidade natural com as palavras. No entanto, não se deve supor que toda oração fervorosa é de algum modo uma oração falsa. Supor isso seria tão tolo quanto dizer que, devido às vezes o adubo ter mau cheiro, nunca devemos utilizar o referido elemento. Os dons naturais não são marcas incontestáveis de mentalidade espiritual, porém podem ajudar grandemente a mentalidade espiritual a se expressar. Como podemos estar certos de que as nossas orações provêm de mentalidade espiritual? Talvez de diversas maneiras, examinando os nossos motivos íntimos para orar. Os que têm a genuína fé cristã saberão se os seus motivos são sinceros. 1 João capítulo 5, verso 10. Quando a oração é um deleite para os crentes, renovando o seu espírito, acalmando sua mente e consolando e fortalecendo sua consciência, a oração é verdadeira. Salmo 36, versos 7 ao 9. Se a oração não tem esse efeito sobre nós, precisamos clamar humildemente a Deus para que venha a tê-lo. Ademais, quando a oração é acompanhada por um anseio por nos conduzirmos de maneira santa, então podemos dizer que a oração proveio de uma mente espiritual. Os crentes que oram corretamente procuram viver corretamente e evitar qualquer coisa que impeça a vida cristã piedosa. Se as nossas orações são expressões do amor a Cristo, podemos considerá-las como procedentes de mentalidade espiritual. E, finalmente, se as nossas orações são acompanhadas por ações práticas, Tiago 1, verso 27, podemos considerá-las genuínas. Quem quer que ore fervorosamente por outros e, todavia, nada faz para ajudá-los, não tem mente espiritual. Ele ou ela é como um sinal de trânsito que indica o caminho, mas ele mesmo fica ali no mesmo lugar. Às vezes, crentes verdadeiros podem dizer com tristeza: não sinto prazer na oração. Essa falta de prazer não prova necessariamente que as suas orações não passam de prosa natural. Se há tristeza pela perda de prazer ou de alegria, se tais pessoas ao menos algumas vezes experimentam alegria na oração, e se consideram a falta dela um desafio a buscar mais a Deus, que não parem de orar. Os que verdadeiramente buscam acabarão encontrando o senso da presença de Deus na oração. Quanto a um terceiro exemplo, às vezes é certo que ouvir outros crentes conversarem sobre coisas espirituais podem despertar pensamentos espirituais numa pessoa. O triste fato de que os cristãos hoje em dia conversam tão pouco sobre coisas espirituais mostra, mais do que os grandes pecados o mostram,
quão pouco saudável a vida cristã se tornou entre nós. Se os pensamentos espirituais só podem ser produzidos por estímulo externo, significa que eles não estão surgindo de mentalidade espiritual na pessoa. Podemos testar nós mesmos perguntando se os nossos pensamentos espirituais são ou como hóspedes de um hotel ou como filhos em seu lar. Há uma agitação e muito movimento quando os hóspedes chegam, mas pouco tempo depois eles partem e são esquecidos. Então o hotel é preparado para outros hóspedes. É assim com os pensamentos religiosos meramente ocasionais. Entretanto, os filhos pertencem à sua casa. Sente-se falta deles e se não voltarem para casa. Continuadamente se fazem preparativos para a sua alimentação e para o seu conforto pessoal. Os pensamentos espirituais que nascem de uma verdadeira mentalidade espiritual são como os filhos da casa, sempre esperados, e se eles se ausentam, sempre se pergunta por eles.